Marcos 14, versos de 1 a 9. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem, por favor. Está escrito assim, Marcos 14. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Bom, o contexto desta passagem está meridianamente claro. 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa dos judeus. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa, caravanas não só do território de Israel, mas de outras nações vinham a Jerusalém. A população da cidade quintuplicava. E a situação era tão complexa que todo o aparato de governo, todo o aparato militar de Roma em Israel, cuja sede ficava em Cesareia Marítima, na Páscoa, se transferia para Jerusalém. O próprio governador Pilatos, que tinha sua residência oficial em Cesareia Marítima, na Páscoa, transferiu seu gabinete para Jerusalém. Até o tetrarca da Galileia, lá da região norte, que era Herodes Antipas, na Páscoa também se transferia para Jerusalém. Tornava-se o grande centro de reunião do povo. E os judeus tinham os romanos tinham muito medo de rebelião, de motim, então tinha todo esse cuidado. Pois bem, é curioso que 2 dias antes da Páscoa, está escrito aqui, que os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição, para matá-lo depois da Páscoa, depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora, longe dos holofotes. Porém, Mateus 26, que é texto paralelo deste, diz que 2 dias antes da Páscoa, Jesus disse aos seus discípulos que ele seria vítima ou alvo de uma trama, de uma orquestração, de um ardil das autoridades judaicas para prendê-lo e matá-lo. Em outras palavras, quando os homens pensam que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo uma agenda já estabelecida por Deus. Porque quem controla a história não são os homens, é Deus. Ainda que os homens ajam com malignidade, é o plano de Deus que vai se cumprir. É curioso que, enquanto as autoridades judaicas, aqui em Jerusalém, tramam a prisão e a morte de Jesus, bem perto dali, em Betânia, 10 quilômetros de Jerusalém, uma família prepara uma festa para Jesus. E até hoje Jesus desperta sentimentos tão diversos, não é verdade? Ele é amado por uns, odiado por outros, recebido por uns e rejeitado por outros, adorado por uns e rechaçado por outros. Também é curioso que esse jantar que foi oferecido a Jesus em Betânia tenha ocorrido na casa de um homem cujo nome é Simão. E a Bíblia não dá o sobrenome dele,
mas dá um epíteto, um adjetivo para ele: Simão, o leproso. E a pergunta óbvia que temos que fazer nesta noite é: esse cidadão ainda era leproso? E a resposta óbvia é claro que não. E por que sabemos que não? Porque um leproso não podia nem ficar em casa, quanto mais receber alguém em sua casa, ou dar um banquete e convidar pessoas para estarem à mesa com ele. Bom, mas se esse homem não era mais leproso, por que o evangelista Marcos nos informa que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso? Certamente, para nos advertir de um perigo ainda hoje. Qual perigo? O perigo de rotular pessoas, o perigo de carimbar gente, o perigo de impor uma tatuagem existencial na vida do ser humano, porque rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais necessários. O doente está curado, o perdido foi encontrado, o pecador está salvo, o prisioneiro dos vícios terríveis está liberto, mas o rótulo ficou. Então não rotule gente, porque Jesus pode mudar a história dessas pessoas. Também é digno de nota que quem se destaca nesse jantar é uma mulher. E esse texto está relatado em Mateus 26, parte dele em Lucas 22, aqui em Marcos 14 e também em João 12. Nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esta mulher é incógnita, esta mulher é anônima, o nome desta mulher não aparece. Entretanto, em João 12, essa mulher tem nome, é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Também é curioso que esta mulher só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece nos evangelhos, ela está no topo do mundo. E o topo do mundo é aos pés do Senhor Jesus. O lugar mais alto que um ser humano pode estar na vida é aos pés do Senhor Jesus. A primeira vez, em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Enquanto Marta se agitava daqui para ali, cuidando de muita coisa, Maria sentava-se aos pés de Jesus, sorvendo os ensinamentos dele. O que incomodou Marta, chegando a ponto de falar com Jesus: o senhor não vai falar nada aí para minha irmã? Vai deixar minha irmã aí calada, quieta, enquanto eu estou aqui atarefada com tantas coisas? E Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, andas preocupada e inquieta com tantas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu quero lhe dizer que a melhor academia do mundo é assentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia, em João 11, e ela está novamente aos pés de Jesus, agora para chorar. E chorar a dor do luto, talvez a dor mais doída e amarga da vida. E eu posso lhes garantir que aos pés do Senhor Jesus é a fonte mais abundante de consolação que nós podemos encontrar nos vales sombrios da nossa história. É só aos pés dele que nós encontramos refrigério para a nossa alma nas noites mais escuras da nossa vida. Mas a última vez, terceira e última vez, que esta mulher aparece na Bíblia, Maria, é nesse texto e nos seus correlatos. E mais uma vez Maria está aos pés do Senhor Jesus. E agora, para agradecer. E agradecer o quê? O maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, seu irmão. A doença de Lázaro traz-nos algumas preocupações complexas, porque quando Lázaro adoeceu, Jesus estava a um dia de viagem de Betânia, numa outra agenda, e Marta manda um recado para Jesus, e manda um mensageiro com o recado: está enfermo aquele a quem amas. E eu admiro o conteúdo do recado da Marta, porque Marta poderia ter dito: olha, corra, venha depressa, largue tudo aí, venha com urgência.
preciso de socorro, de ajuda, não demore. Ela não disse nada disso. Ela só disse: está enfermo aquele a quem amas. Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora notem comigo uma coisa muito curiosa. O mensageiro saiu da casa da Marta, e ao chegar no local, um dia de viagem, e dá o recado, Jesus diz assim: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas em seguida Jesus diz para os seus discípulos: o Lázaro morreu. Morreu quando? No mesmo dia que o emissário saiu da casa da Marta. Segundo dia, o emissário volta e dá o recado para Marta. Só que o Lázaro, quando ele retorna, já está morto, e não só morto, está sepultado. Agora, olha o nó na cabeça da Marta, porque o recado foi esse: ô Marta, Jesus mandou falar aí que essa enfermidade não é para a morte, não, é para a glória de Deus, mas o Lázaro já está morto e sepultado. Aí Jesus demora mais 2 dias, porque se o homem gastou um dia para ir, Jesus demora mais 2 dias, 3 dias, no 4º dia que Jesus vem. E quando ele chega, Lázaro está sepultado há quanto tempo? 4 dias. A grande pergunta, e talvez traz tanta angústia para nós, é por que Jesus demorou 4 dias? Porque quem ama tem pressa para socorrer a pessoa amada. Isso deixou Marta engasgada, a ponto de fazer uma reclamação peremptória a Jesus: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E essa frase foi repetida por Maria. E por que Jesus esperou até o 4º dia? Por que ele não veio no 1º dia? Porque havia uma crença entre os rabinos de que um morto poderia ser ressuscitado pela instrumentalidade de um homem ou de uma mulher de Deus, como aconteceu no caso de Elias, de Eliseu. Mas na crença rabínica, isso poderia acontecer até o 3º dia. Mas a partir do 4º dia, nenhum homem poderia ser o instrumento desse milagre, só o próprio Deus em pessoa podia realizar esse milagre sem intermediário. E Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel entendesse que ele não era apenas um grande homem entre os homens, ele era o próprio Deus entre os homens. Então Marta, diz a Bíblia, está servindo esse jantar, como sempre. Jesus está à mesa com os apóstolos, Lázaro recém-ressuscitado também está à mesa. Quando diz a Bíblia que Maria vem com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental de cor rosa. E diz Mateus que esse vaso está cheio de um perfume, e dá o adjetivo preciosíssimo. E Marcos nos informa a essência da qual o perfume foi feito: nardo, com um detalhe, não é nardo híbrido, misturado, é nardo puro. E João 12 diz que tem dentro desse vaso de alabastro, que está cheio, 1 libra de perfume. E o que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. Então nós estamos falando que esse vaso de alabastro tem em torno de 350 a 400 ml. Quase meio litro de perfume. E diz o texto que ela vem por trás de Jesus. E então, quando está perto de Jesus, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. E todo esse perfume derrama sobre a cabeça de Jesus. E esse perfume escorre pelo corpo de Jesus. Diz Mateus que a casa ficou cheia, impregnada com perfume. E então esse perfume escorre aos pés de Jesus, e ela solta os cabelos e passa a enxugar, segundo João 12, os pés de Jesus com os seus cabelos.
Isso provoca uma reação dos discípulos, liderada por Judas Iscariotes, conforme João 12, que murmuraram contra ela, e disseram: é um desperdício, esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Molestaram-na, e Jesus saiu em defesa dela. Por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. E aqui então, eu passo a tirar algumas lições para o nosso enlevo nesta noite. O que podemos aprender com Maria? Primeiro, olha comigo o versículo 8, está escrito assim: ela fez o que pôde. Repete essa frase comigo. Ela fez o que pôde. Eu gosto dessa expressão, porque toda vez que eu leio isso aqui, eu preciso perguntar a mim mesmo: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes fazemos, mas a nossa motivação não é pura aos olhos de Deus. Maria fez o que pôde. Me permita ilustrar isso. Eu acho que vocês já ouviram falar de um homem chamado Ludwig van Zinzendorf. 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, ele começa na Alemanha uma reunião de oração que durou 100 anos ininterruptamente, provocando na Alemanha talvez o maior movimento de avivamento e missões da história da Alemanha. Os moravianos eram pobres, muito pobres naquela época. Cada 19 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles eram tão pobres que não tinham dinheiro para investir na obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos, para lá dedicar o resto dos seus dias, levando para aqueles povos a esperança do Evangelho. Aí quando eu escuto um testemunho desse, eu preciso me perguntar: e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. Segundo lugar, segunda lição que eu aprendo com Maria, versículos 3 e 4. Maria fez o seu melhor para Jesus. Vamos entender essa questão do perfume aqui. Esse perfume, irmãos, é chamado aqui de preciosíssimo, e nos é informado que ele era feito de uma essência, e a essência era nardo, e o nardo era puro, e essa essência não tinha em Israel. Essa essência só era encontrada na época na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Portanto, esse perfume era raríssimo e era caríssimo. Você não encontrava esse perfume numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado num vaso de pedra especial de alabastro. O perfume era tão caro e tão raro, que Judas, acompanhado pelos seus pares, avalia o perfume em mais de 300 denários. Agora vamos entender uma coisa. Se tem um libra de perfume, em torno de 350 ml, eu estou afirmando, porque foi avaliado em mais de 300 denários, eu estou afirmando que cada ml do perfume vale um denário. E o que é um denário? O denário era o pagamento, era o salário de um trabalhador durante um dia todo. Imagine você trabalhou um dia inteiro para no final do dia comprar uma gota de perfume, 1 grama de perfume.
1 ml de perfume. Agora, pense comigo, todos nós gostamos de um bom perfume, e um bom perfume custa caro. E quando você compra um bom perfume, como é que você usa? É só um pouquinho, e é num dia especial, e com a promessa ao seu bolso, de que aquele perfume tem que durar pelo menos um ano. Agora note que Maria não abre o frasco, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo o seguinte: eu não quero que sobre nem uma gota, tudo que eu tenho, e o melhor que eu tenho, eu quero consagrar a Jesus. Ela deu o seu melhor. Às vezes, meus irmãos, nós damos para Deus a sobra, o resto, o que não nos faz falta, o que não nos é mais importante, do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos talentos. Maria fez o que pôde. Às vezes eu fico imaginando que as pessoas que não conhecem a Deus como você e eu temos a graça de conhecer, são mais zelosas em servir aos seus deuses ou aos seus ídolos do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava pregando em Porto, lá em Portugal, e fui fazer uma visita a Coimbra. E quando nós estávamos viajando, eu vi uma caravana grande, uma pequena multidão andando, obviamente a pé, asfalto afora. E eu fiquei curioso, falei, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Para onde elas estão indo? Me informaram, essas pessoas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros. Aí eu me lembrei da igreja, porque a gente mora no bairro da igreja, tem ônibus, tem táxi, tem Uber, tem perna boa para andar, e se estiver chovendo, não vai porque está chovendo. Se tiver calor demais também, não dá para ir porque está muito quente. Se tiver jogo do Flamengo e do Vasco, então tem que assistir o jogo primeiro para depois chegar na igreja. Aí as pessoas que não conhecem a Deus, como você e eu conhecemos, são muito mais zelosas em servir ao Deus que elas têm do que você em servir ao Deus da sua vida. Maria fez o seu melhor. Terceiro, Maria fez de forma sacrificial. Porque vamos entender uma coisa aqui, nem você nem eu conhecemos, eu pelo menos não conheço nenhuma pessoa em sã consciência que trabalhe um ano inteiro para colocar todo o rendimento de um ano de trabalho num frasco de perfume. Não dá para você entender isso na cultura brasileira, não faz parte do espectro cultural do nosso povo. Você só consegue entender essa passagem dentro da cultura judaica. Porque quando a menina fazia a transição de menina para moça, e os pais tomam um susto, porque isso é assim, tão rápido. Essa mocinha agora começava a usar o seu trabalho, seus rendimentos, a sua renda, para ir comprando esse perfume pouco a pouco, gota a gota, grama a grama, para acondicionar nesse vaso de pedra, para o dia mais sonhado e desejado da sua vida, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias. E Maria então pega aquilo que era mais caro para ela, que tinha mais valor para ela, tinha mais significado para ela, que tinha sido comprado aos poucos com sacrifício, que era uma família pobre, para o dia mais desejado da história dela, e consagra tudo isso ao Senhor Jesus. Ela deu o seu melhor, e de forma sacrificial. Então me permita uma pergunta aqui. O que é que você tem feito para Jesus, que pode receber o selo de sacrificial? Para mim, o que eu estou aprendendo aqui é generosidade em grau superlativo.
Eu li um livro, pastor, recentemente, sobre generosidade, que me marcou muito. E me marcou não pelo conteúdo do livro, mas pela ilustração da introdução do livro. Porque o autor disse assim: você quer aprender a ser uma pessoa generosa? Ele disse: é simples, você faz o seguinte, passe numa loja e compre um jarro de vidro transparente. Se você é chique, pode ser cristal, não tem problema não, mas tem que ser transparente. Você vai botar esse jarro na sua sala, e não vai botar flor, só terra, apenas terra, para você passar todo dia, e olhar para esse vaso, para lembrar a você duas coisas: de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Também nada. Então você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. E se o dono é generoso, e se você é mordomo do dono, e o que se requer do mordomo é que ele seja encontrado fiel, a única maneira de você ser fiel ao dono que é generoso, é sendo generoso com o que é do dono. Porque o nosso problema em sermos generosos, é que nós temos a síndrome de dono. Se eu sou dono é para mim. Mas se eu compreendo que eu estou tomando conta do que é do dono, e o dono é generoso, ele requer de mim que eu seja generoso na administração com o que é dele. Eu acho que muitos de vocês já ouviram uma história até engraçada, que aconteceu lá no Nordeste, especialmente na Paraíba. Eu já contei essa história por aí, porque eu escutei essa história mais detalhadamente do pastor Sérgio Queiroz, lá em João Pessoa. Isso aconteceu em Itaporanga, interior da Paraíba. Uma igreja batista missionária. A igreja tinha um programa de rádio que alcançava 40 mil pessoas na cidadezinha em torno. E vocês sabem que a Paraíba, às vezes, em alguns lugares, são assolados por secas severas. Eu mesmo tenho pregado lá, já há 15 anos, na abertura de uma conferência chamada Consciência Cristã, que é a maior conferência evangélica do Brasil hoje. E às vezes eu chego lá no período do carnaval, isso sempre é feito no carnaval, e a terra está nua, rachada, bramando por chuva, e o gado morrendo de fome e de sede. Então naqueles anos não choveu, não colheu, a lavoura fracassou, os frutos da terra não vieram, a economia entrou em colapso, e a igreja não conseguiu pagar o programa. 3 meses inadimplente. Aí o pastor recebe um ultimato da emissora, falou: o senhor paga o programa até a próxima semana, ou nós vamos tirar o programa do ar. O pastor da igreja chegou na igreja domingo à noite e falou: meus irmãos, o programa não pode sair do ar, é o único programa evangélico da região, então vocês vão fazer uma oferta sacrificial para o programa não sair do ar. Estava lá na igreja um casal de meeiros. Essa palavra meeiro, para quem viveu sempre na cidade, às vezes não consegue entender muito bem o que é meeiro. Meeiro é o cidadão que trabalha no sítio de uma pessoa, numa propriedade de uma pessoa, planta, colhe, e na hora que ele colhe, a metade do que ele colheu vai para o dono da terra, e ele fica só com a metade. Então estava lá na igreja o senhor Tota e a dona Lourdes, que eram meeiros, moravam a 6 quilômetros da igreja, e eu a pé. Estão voltando a pé para casa, depois do culto. E a Lourdes falou para o Tota: Tota, você escutou o apelo do pastor, nós temos que fazer uma oferta sacrificial. O Tota falou: mas Lourdes, lá em casa não tem um centavo. Não fazer o quê? Não tem dinheiro. Mas nós temos que ajudar. Mas não tem dinheiro, mulher, vamos ajudar como? Não, mas eu vi o apelo do pastor. E foram conversando e até discutindo pela estrada. Quando estava chegando em casa, 6 quilômetros a pé, e 6 quilômetros a pé dá exatamente, se você andar bem andado, 1 hora, a Lourdes disse assim: bom, dinheiro não tem mesmo não, mas a gente tem um terreiro com galinha, com galo, tem um monte de coisa lá, nós vamos dar o melhor que nós temos um terreiro. E o que é o melhor? Eu falei: é o galo, é o mais pesado, é o que tem mais valor, vamos dar o galo. Bom, vamos dar o galo então, pronto, está resolvido o assunto. Segunda de manhã, a Lourdes pegou o galo, botou debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a igreja, para a cidade, bateu na casa do pastor, ele veio atender,
Diz: olha, pastor, eu escutei o seu apelo ontem e vim trazer nossa oferta sacrificial. Esse galo é o melhor que nós temos. O pastor agradeceu com um sorriso amarelo, fechou a porta e diz: meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? O galo era tão velho que não dava nem uma sopa. Aí ele pensou, falou: vou fazer uma rifa. Não, rifa não combina com crente. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, nada resolvia. Aí pensou assim: vou botar na internet. Botou na internet. Pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª igreja, de manhã no domingo, abre o e-mail, está lá a história da mulher do galo. E ficou comovido com a situação, disse para a igreja, logo no domingo, falou: meus irmãos, agora nós vamos levantar uma oferta, para os irmãos lá de Itaporanga, na Paraíba, para ajudar no programa, o programa não pode sair do ar. Levantaram a oferta na hora ali, correspondeu a 2 anos do programa. Aí o pastor Jeremias ligou para o pastor, falou: fica tranquilo que durante 2 anos o programa está garantido. O próprio pastor Jeremias está pregando lá em Toronto, na igreja do pastor Seni Tavares, alguns aqui conhecem o pastor Seni, contou a história da mulher do galo. Aí levantou um irmão da igreja e falou: quer saber como é que é a história lá da dona Lourdes, se ela está precisando de alguma coisa? Falou: ela tem um sonho de ter uma geladeira, porque tem até luz elétrica lá, energia, mas não tem uma geladeirinha para beber uma água gelada. Um fogão profissional para fazer algumas coisas para vender. Falei: então vou mandar o dinheiro para a dona Lourdes comprar a geladeira, o fogão que ela precisar. Pastor Jeremias está pregando numa igreja em Nova York, conta a história da mulher do galo. Levantou um empresário e disse: eu quero saber como é que essa terra, não vai ser meia não, nós vamos comprar a terra, vamos botar a escritura no nome dela, ela vai ser a proprietária da terra, comprar a terra, passar a escritura para o dono da dona Lourdes. Ele está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levantou um engenheiro agrônomo e disse: eu quero saber se essa terra produz. Nós vamos enviar os nossos engenheiros para lá, vão trabalhar a terra, vão cavar poços artesianos, vão tornar essa terra produtiva para que a dona Lourdes possa ter renda. Chega noutra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta um outro empresário da igreja, quer saber como é que é a casa da dona Lourdes. Não, ela mora numa casa muito simplesinha, tem energia, tem geladeira, mas a casa é muito simples. Bota tudo embaixo, vão construir uma casa grande, bonita, e mobilizar a casa de tudo que ela precisar. Um repórter da Christian Today, lá em Nova York, escuta a história da mulher do galo. Pega um avião em Nova York, desce em João Pessoa, aluga um carro, vai em Itaporanga e escreve a história da mulher do galo. E essa história percorreu o mundo inteiro. Porque uma mulher pobre resolve fazer uma oferta sacrificial. Maria fez o seu melhor de forma sacrificial. O que você tem feito para Jesus que pode receber o selo de sacrificial? Quarta lição que eu aprendo com Maria: ela fez apesar das críticas. Versículos 4 a 6. Maria enfrentou 3 críticas. Murmuração. Aliás, a primeira nem é murmuração não, é indignação, versículo 4. Segunda é murmuração, versículo 5. E terceira é molestação, versículo 6. Agora, veja você que os discípulos estão indignados com Maria. Eu fico impressionado com isso, porque eles deviam estar envergonhados. Ou, no mínimo, imitando o exemplo dela. Estão indignados com ela. Mas eles não estão indignados com o que ela fez, eles estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem. Mas para Jesus, não, aí é um desperdício. Eles não estão murmurando, não, eles estão murmurando contra ela. Eu sei que murmuração já acabou nas igrejas há muito tempo, mas naquela época tinha murmuração ainda. Eles estão molestando Maria. Molestar hoje é crime da cadeia. Se Jesus não saísse em defesa de Maria, eles teriam engolido Maria viva. Qual a lição que eu posso aprender aqui? Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Quem tem medo de crítica não serve a Deus.
Quem tem medo de crítica está mais preocupado com a sua reputação do que com a glória de Deus. Então você está fazendo a obra de Deus? Alguém está criticando você? Continue fazendo a obra de Deus. Tem alguém com raiva porque você está fazendo a obra de Deus? Continue fazendo a obra de Deus. Tem alguém murmurando contra você porque você está fazendo a obra de Deus? Continue fazendo a obra de Deus. Tem alguém molestando você porque você está fazendo a obra de Deus? Continue fazendo a obra de Deus. Você não está fazendo para homens, está fazendo para glorificar a Deus. Se você não quiser crítica nenhuma, o melhor lugar de morar é no cemitério. Ninguém critica ninguém lá, mas também não tem vida lá. Quinta lição que eu aprendo com Maria. Maria fez só para agradar a Jesus. O texto de João 12 mostra isso. Porque o fato de Maria ter enxugado os pés de Jesus com seus cabelos, na cultura brasileira não quer dizer nada. Apenas um gesto de humildade. Mas na cultura judaica, isso era, de certa forma, um escândalo. Isso era vulnerabilizar a sua imagem de uma mulher íntegra. Uma mulher não soltava os cabelos em público. E por que Maria o faz? No meu entendimento, Maria o faz porque o coração dela está tão transbordando de gratidão por Jesus, que ela tem que quebrar alguns protocolos, romper com alguns paradigmas. E ela não está preocupada nesse momento o que Judas vai pensar, o que Mateus vai pensar, o que Tomé vai pensar, o que Filipe vai pensar, o que esse ou aquele outro vai pensar. Ela só tem um vetor que governa a vida dela, é agradar o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, na igreja a gente tem tanta preocupação de melindrar fulano, de melindrar Beltrano, melindrar Cicrano, que a gente fica cheio de dedos. Se eu fizer isso, fulano não vai gostar. Se eu fizer aquilo outro, também o outro não vai gostar. Se eu levantar a mão, vão me chamar de pentecostal. Se eu chorar, vão me chamar de piega. Se eu não levantar a mão, vai me chamar de durão. E do jeito que você fizer, as pessoas vão criticar. Aí você quer agradar todo mundo e acaba desagradando a Jesus. Eu não estou falando que você tem licença para desagradar as pessoas, não. O que eu estou lhe dizendo é que o vetor que deve governar a sua vida é agradar ao Senhor Jesus Cristo. Me permita ainda mais duas lições. Maria fez no tempo certo. Confira comigo aí o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Isso para mim é magnífico. E eu queria aqui só pedir a você que voltasse um pouquinho a fita na sua mente, para a gente preparar o contexto para isso aqui. Vocês se lembram de Lucas, capítulo 8, versículo 3, quando diz que, quando Jesus está fazendo uma campanha evangelística itinerante pelas cidades e aldeias da Galileia, tinha 204 pequenas cidades na Galileia, era a região mais populosa. E diz lá que 3 mulheres, Maria Madalena, Joana e Susana, mas muitas outras mulheres, bancaram o ministério de Jesus financeiramente. Eu vou falar bem baixinho, porque tem homens no auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. Só para nós aqui, tá? Agora, preste atenção comigo. Preste atenção comigo. Tem Jesus, mais 12 apóstolos, 13 pessoas. Tem 3 mulheres citadas pelo nome, Maria Madalena, Joana e Susana, 16 pessoas. Mas muitas outras, eu não sei quantos, são muitas outras. Vamos imaginar que o grupo todo fosse 40 pessoas, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Não tem hotel, não tem restaurante self-service, não tem logística. E elas indo, passando Pix, fazendo transferência bancária, pagando a conta. É nessa jornada de cidade em cidade, aldeia em aldeia, que Jesus abre para todos, para essas mulheres inclusive, que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser morto.
E quando Jesus está subindo para Jerusalém, essas mulheres sobem com Jesus para Jerusalém, sabendo que ele vai ser crucificado. São corajosas. Quando Jesus foi crucificado, só consta que João, apóstolo, estava lá. Os outros todos se acovardaram e fugiram. Essas mulheres da Galileia estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, Lucas 23, 54 e 55, não consta nem que João estivesse presente no sepultamento de Jesus, mas essas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo, onde e como Jesus foi sepultado. Quando passou o sábado termina sábado 6 da tarde, essas mulheres correram no mercado para comprar o quê? Perfumes, para embalsamar o corpo de Jesus. O problema aqui para mim, não está escrito isso, é uma conclusão que eu chego mediante a evidência do texto. Porque se essas mulheres viram onde e como, agora eu quero que você raciocine comigo uma coisa. Que horas Jesus morreu? Que horas? 3 da tarde. Que horas Jesus foi sepultado? O texto não diz, mas tem que ser antes do sábado começar. O sábado começava sexta-feira, 6 da tarde. Então eu estou falando que tem 3 horas entre a morte e o sepultamento. Agora para de novo, para pensar comigo, raciocinar. Morreu. Ninguém tem autorização de tirar o corpo da cruz. Tem que ter autorização para tirar. Quem autoriza não é qualquer um, é o governador. E não adianta ir qualquer um lá com o governador, porque ele nem vai receber também. Então tem que ter alguém com trânsito. Então tem que escolher alguém. Quem que foi escolhido? José de Arimateia. Aí ele sai daqui, que ficava fora da cidade, local da crucificação, entra nos muros da cidade, vai lá na fortaleza da Antônia, pede para falar com o governador. O governador vem atender, eu vim pedir permissão, porque eu tenho um túmulo que nunca foi usado, é de minha propriedade, e eu quero realizar o sepultamento do Jesus Nazareno, que foi crucificado. O governador falou, mas não deu tempo. E demora, aí tem gente aí que demora vários dias, não deu para morrer não. Morreu, sim senhor, mas não morreu, sim senhor. Eu só acredito se o centurião que liderou lá vier aqui falar comigo. Então não tem telefone celular, não tem nada, não tem fax, tem que voltar lá para falar com o centurião. O centurião tem que vir aqui, não, morreu, sim senhor. Então tem que escrever um documento. Agora tem que tirar o corpo da cruz. Agora tem que ir lá no mercado comprar lençóis, lá no mercado comprar perfumes, e tem que limpar o corpo, e tem que envolver o corpo em lençóis, e tem que pegar esse corpo agora, e lá no sepulcro, tem uma pedra grande para rolar, tem que rolar a pedra, tem que botar o corpo, tem que rolar a pedra de volta, e essas mulheres estão vendo onde ir, como Jesus foi sepultado. Na minha cabeça, elas só foram no mercado comprar mais perfume, porque elas pensaram assim, esse serviço está mal feito. E mulher não gosta de nada mal feito. Falou, vamos fazer esse serviço direito. Quando elas chegam domingo de manhã, de madrugada ainda, com os perfumes, pensando, quem vai rolar essa pedra? Elas olham, a pedra está rolada. Elas veem, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo fala com elas. Por que vocês estão aqui? Procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para elas? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam em ungir o corpo dele para a sepultura. Agora ele não precisa mais desses perfumes. Lição aprendida. Faça no tempo certo. Há coisas na vida que se você não fizer agora, você nunca mais vai ter chance de fazer. Oportunidades passam. É aquele encontro, é aquela conversa, é aquele abraço, é aquela reconciliação, é aquela ajuda financeira. Não espere para depois, porque pode ser tarde demais. Eu sempre comento, pastor, que 2 coisas me chocam na cultura brasileira ligada aos nossos funerais.
A primeira delas é que eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como defunto. Já viu? Hoje, gente, uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A grande pergunta é se aquela pessoa em vida escutou alguns daqueles elogios. Porque elogiar um defunto não vai alegrá-lo, não. Ele não vai levantar do caixão para dar um abraço em você, não. E se levantar, você corre também. Então não espera a pessoa morrer para elogiar. Porque tem gente muito espirituosa, não, mas esse negócio de elogiar é um perigo, porque a pessoa vai ficar vaidosa. Ô, gente, o que a Bíblia proíbe é hipocrisia. Mas um elogio na hora certa, com a intenção certa, é uma bênção. A Bíblia está cheia de elogio. A segunda coisa que me choca na cultura brasileira é que defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender isso? Eu fui num funeral aqui em Vitória e eu contei, pastor, 86 coroas de flores. 86. Contrataram um caminhãozão grande para levar as flores, um caminhãozinho desse tamanhozinho para levar o defunto. E eu fiquei olhando, falei, meu Deus, para que tanta flor para o defunto? Ele não consegue cheirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Sabe por que os defuntos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Se você tem que mandar flores, manda em vida. Não espere a pessoa morrer. Agora vou brincar um pouquinho também para descontrair vocês. Me falaram, sabe, pastor, que os homens aqui da Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi são muito românticos. Me falaram que eles não deixam passar em brancas nuvens jamais o aniversário da esposa, aniversário de casamento, sem dar um buquê de flores para a esposa, o melhor que tiver na floricultura. Me falaram isso aí por aí. Agora, vai que tem um desatento aqui também que não faz isso. Então, deixa eu dizer para você, minha irmã, se você nunca recebeu um buquê de flor do seu marido, e você for primeiro, e ir primeiro quer dizer morrer na frente, você vai ganhar uma coroa de flores, e grande, e ele nem vai pedir desconto na floricultura. Então faça no tempo certo. O último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, última lição, é que Maria fez com reflexos para a eternidade. Versículo 9. Jesus disse, em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. E eu acho isso exponencial. Porque o que Maria fez numa casa pequena, numa aldeia pequena, está sendo trombeteado dos outeiros da história, nos ouvidos do mundo, em 2 milênios. E a profecia de Jesus se cumpre hoje, 2 de novembro de 2024, no templo da Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo, Brasil, mais uma vez. E está sendo contado para a memória de Maria. A pergunta que eu faço agora é essa: o que é que eu e você estamos fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Qual o legado que você e eu vamos deixar para as futuras gerações? O que é que você e eu estamos fazendo hoje que vai reverberar e impactar gente que nós nunca vimos que virá depois de nós? Nós vivemos uma geração narcisista, que só pensa em si mesma. Nós vivemos a geração da síndrome do rei Ezequias. O rei Ezequias, num dado momento da vida dele, foi confrontado pelo profeta Isaías, porque ele não deu graças a Deus pela cura que ele recebeu e pelo livramento de Jerusalém que ele recebeu, e Deus não gostou disso. E o profeta Isaías disse: olha, pois a Babilônia, que você se vangloriou diante dela,
virá e vai saquear tudo que vocês fizeram e acumularam até aqui. Os filhos que vocês gerarem vão ser levados cativos para a Babilônia. Esses filhos vão ser castrados, vão ser feitos eunucos. E sabe qual foi a resposta, ou o pensamento do rei para o profeta? Boa é essa palavra. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei que a Babilônia virá, vai saquear tudo, vai fazer os filhos escravos, vai castrar os filhos. E você vem me dizer que boa essa palavra, você ficou louco? O rei disse, boa é essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já terei batido as botas. Quando isso acontecer, eu já não estou mais aqui para contar a história. Eu só me importo comigo, depois que eu morrer, desculpem da expressão, que se danem as futuras gerações. É lamentável, é triste. A minha oração é que essa geração, você e eu, possamos viver de tal modo que as futuras gerações possam ser impactadas pelo nosso exemplo. Então vamos recapitular o que Maria fez. Ela fez o que pôde. Ela fez o melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez apesar das críticas. Ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez no tempo certo. Ela fez com reflexos para a eternidade. Que você e eu possamos imitar essa mulher, que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer. Que Deus nos abençoe. Amém.